Bom dia, amados. Esse é mais um Meditando em Deus. Hoje continuamos o livro de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. Assim diz a palavra de Deus para abençoar o seu e o meu coração. Paulo nos diz: não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro: se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir: se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Como é interessante, amados, esse trecho de Paulo. É um trecho pesado, mas ao mesmo tempo muito útil e claro, principalmente nos dias de hoje. Nós vivemos tempos onde as pessoas são inconstantes, e esse é o primeiro chamado de Paulo à igreja aqui. Ele puxa a orelha da igreja por causa da inconstância deles. Porque o que acontece lá na Galácia, naquela região onde atualmente hoje é a Turquia? Ali haviam várias igrejas que Paulo havia fundado, igrejas que receberam a mensagem do Evangelho da Graça, do Evangelho de Jesus. Só que depois, com a dispersação dos judeus de Roma e de algumas cidades romanas, se infiltraram dentro da igreja pessoas que haviam deixado o judaísmo e se tornado cristãos, haviam se convertido ao cristianismo. E aí o que acontece? Eles começaram a levar os cristãos que vieram de origem gentílica a praticar os rudimentos judeus, as práticas judaicas, a lei mosaica e toda aquela religiosidade que envolvia o judaísmo na época. Na verdade, eles queriam transformar o evangelho da graça no evangelho religioso judeu-cristão. E isso Paulo combateu e puxou a orelha dos irmãos que ali estavam, que estavam se embaraçando novamente naquela religiosidade, naquela falsa espiritualidade. Infelizmente isso acontece muito hoje dentro das igrejas, sabe? As pessoas criam regras que não existem dentro da igreja, as pessoas são inconstantes, né? São levados a doutrinas de homens e não doutrinas da Bíblia. Infelizmente criam situações embaraçosas que acabam mais atrapalhando o evangelho do que realmente abençoando a vida das pessoas. E Paulo chama a atenção dessas coisas. Paulo chama a atenção dos irmãos que eram inconstantes, que se deixavam levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer baboseira religiosa da época, como também sobre aqueles que ministravam esse falso evangelho. Hoje nós vivemos tempos assim, onde as pessoas pregam um evangelho falso, um evangelho egocêntrico, um evangelho materialista, um evangelho pragmático, né? Um evangelho que não é o evangelho da graça de Cristo. Não é um evangelho verdadeiro, puro, genuíno, simples e verdadeiro. O evangelho que Jesus pregou, o evangelho que Paulo pregou, o evangelho da graça de Deus. Infelizmente, queridos, hoje existe esse falso evangelho e nós devemos nos levantar contra esses falsos ensinos, esse mecanicismo louco, principalmente que veio dos Estados Unidos, dessas nações, esse evangelho louco da prosperidade, uma prosperidade louca, o evangelho que só pensa nas coisas dessa terra e não nas coisas do porvir. Infelizmente existem muitos falsos evangelistas, falsos pastores, falsos mestres da palavra, pessoas que pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Você precisa ter esse discernimento. Você precisa ser constante na verdadeira fé, na fé genuína, e pregar e viver o evangelho da graça de Deus, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma as pessoas. É muito interessante
Essa versão que eu estou lendo é a versão A Mensagem. E o autor da mensagem fala assim: Deus não nos força nada de fora para dentro, mas sim nos liberta para vivermos uma vida livre de dentro para fora. Entenda isso, não são coisas exteriores que mudam a nossa vida, não. O Evangelho é algo que nos transforma e nos liberta de dentro para fora. E Paulo fala: ainda que apareça um anjo do céu, um anjo de luz, trazendo outro evangelho, seja maldita essa pessoa. Essa pessoa que prega um evangelho falso, um evangelho mentiroso, tem sobre a sua vida uma maldição. A palavra no original é anátema, né? Seja maldito, a maldição está sobre ele, porque está trazendo um evangelho falso, um evangelho mentiroso. O evangelho que não é o evangelho de Jesus. Não importa as credenciais dessa pessoa, não importa o histórico dessa pessoa, importa o evangelho que está sendo pregado. Se é o evangelho bíblico, se é a fé bíblica, se é a fé verdadeira, se é a fé contida nos 4 evangelhos e nas cartas paulinas e ali nas epístolas que nós encontramos nas escrituras. Lembre-se disso, não é o que está fora que importa para Deus. O que importa para Deus é o seu coração, a sua fé genuína. A verdadeira espiritualidade, claro, se reflete fora, externamente, é óbvio, através de atitudes, comportamentos, pensamentos e ações. Mas a verdadeira fé, ela é interna. A verdadeira liberdade, a verdadeira espiritualidade, ela começa de dentro para fora. E ela é libertadora e não aprisiona, não embaraça, não atrapalha, não faz os outros tropeçar por tantas besteiras como a gente vê. Muitas pessoas saindo chorando da igreja, machucadas, sabe? Feridas, porque muitas vezes, em vez de encontrar na igreja a comunidade do amor, acaba encontrando a comunidade do farisaísmo, da hipocrisia, a comunidade do legalismo, da crítica, do julgar um ao outro. Nós precisamos mudar essa história. O evangelho da graça é totalmente diferente de tudo isso. Precisamos abandonar esse falso evangelho que está sendo pregado, porque esse atrai a maldição. Mas o evangelho da graça traz a bênção, vida e a libertação para a sua vida. A minha oração é essa: que Deus traga sobre o seu coração discernimento espiritual, para saber separar entre o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, e esse falso evangelho que está sendo pregado por muitos mestres enviados de Satanás para corromper o coração das pessoas. Que Deus nos livre dessa maldição, que Deus nos livre de sermos anátemas, possamos viver a verdadeira fé bíblica, a fé abençoada e verdadeira.